Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre notação científica. Ele é um dos primeiros conteúdos que nós vemos na física, né? O que é essa tal notação científica a gente vai ver agora. Primeiramente, por que a gente estuda notação científica, né? Notação científica, ou base de 10, é algo visto muito também em matemática. Vamos ver alguns exemplos de notação científica ou essa base de 10 para nós relembrarmos o que ela seria. Por exemplo, essa expressão aqui, 10 elevado ao quadrado, é uma notação científica ou também chamada uma base de 10. Por quê? Nós temos aqui a base, que é o número 10, e aqui nós temos o expoente. Então, toda vez que nós tivermos uma base e um expoente, nós teremos aí uma base de 10. Logicamente, se essa base for o número 10. Outro exemplo pode ser aqui, 10 ao cubo. Nós temos 10 aqui que representa a base e cubo que representa o expoente. Poderia ser também aqui algo do tipo 5 vezes 10 à oitava. Temos uma base de 10? Temos. Por quê? Temos aqui a base com o 10. Temos mais uma vez o expoente. E temos esse outro número aqui que multiplica a base de 10 e que nesse momento aí não vai interferir em nada. Outro exemplo poderia ser assim, 1,5 vezes 10 a 10. Temos uma base de 10, também temos uma base de 10. Por quê? Porque aqui nós temos uma base com o valor 10 e um expoente e um número multiplicando. Então aí nós temos vários exemplos de base de 10. Por que é importante usar a base de 10, né? Por que usá-la então? Primeiramente vamos analisar aqui alguns valores. Nós temos, por exemplo, daqui a distância da Terra ao Sol, que tem um valor de 148 bilhões 590 milhões de metros. Olha só que valor grande. E outro valor aqui nós temos que é a massa de um grão de poeira, que vale aí 0,000000007 quilos. Então a gente observa que são números muito grandes, no caso dessa distância da Terra ao Sol, ou números muito pequenos, como no caso da massa de um grão de poeiras. Então a gente observa que existe até uma certa dificuldade em se falar esses números, em escrevê-los, porque eles são muito extensos, tem vários algarismos para nós escrevermos. Então, qual é a intenção da base de 10? A base de 10 ela facilita a leitura e a escrita de números muito pequenos ou muito grandes. Como é que então que eu escreveria isso daqui em base de 10? Seria dessa maneira aqui, 1,4859 vezes 10 à esquerda, casa por casa. Se eu colocasse uma vírgula aqui, fica maior do que 9, fica, então já não vale. Se eu colocar a vírgula aqui, fica maior do que 9, fica que é 15, também não vale. Mas se eu colocar aqui, aí eu tenho o número 1,5 ou 1,500, tanto faz. Esse número é maior do que 9? Não, ele é menor, é 1,5. Ele é menor do que 1? Também não é, ele vale 1,5. Então aqui eu já sei qual número eu devo escrever. Então, para transformar em notação científica, eu vou obter aqui 1,500. Aí o que é que eu preciso colocar mais? Preciso multiplicar esse valor pela base de 10. Certo? Coloco o número e multiplica pela base de 10. Só está faltando mais um elemento aí, que é o expoente. Qual número colocar no expoente? Pode colocar qualquer número? Não, tem que ter a regrinha. Qual é a regrinha? Eu me pergunto, quantos números eu tive que andar para colocar a vírgula do ponto onde eu saí até um ponto onde eu cheguei? Eu observo aqui, eu passei por 1, 2, 3 números, né? Por 0, 0 e 5. Então, se eu passei por 3 números, eu acrescento aqui o número 3. Então, acabei de transformar aí o primeiro valor em notação científica. Nesse caso daqui específico, eu posso facilitar a escrita ainda mais, porque esses dois zeros aqui, eles não têm valor matemático. Então, posso escrever aqui 1,5 vezes 10 à terceira. Então, 1.500 em notação científica é 1,5 vezes 10 à terceira. Vamos agora aqui ao exemplo da letra B. O exemplo da letra B traz o número 30.000. Então, vamos começar aqui para transformar em notação científica, partindo aqui do último número da direita, tentando ver se a gente consegue colocar ele entre o número que esteja entre 1
e 9. Ou seja, não pode ser maior do que 9, não pode ser menor do que 1. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar 3.000. Também não pode. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, ficará 300. Também não pode. Se eu colocar a vírgula aqui, fica 30. Também não pode. Se eu colocar aqui, fica 3. 3 pode? Pode, porque ele está entre 1 e 9. Então, como é que vai ficar a nossa notação científica? Primeiro, repito o número com a vírgula aí, ó. 3,0000. Faz o que agora? Acrescenta a base de 10 multiplicando e eleva o expoente à quantidade de números que eu tive que andar, que nesse caso daqui foi, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui fica o número 4. Certo? Então fica 3,0000 vezes 10 a quarta. Mais uma vez, esses zeros depois da vírgula, nessa situação aí, não tem valor matemático. Então eu posso reduzir esse caso daí para 3 vezes 10 a quarta. Certo? Mais um número aqui. Nós temos aqui na letra C agora 145 milhões. Como é que a gente agora transforma? Mais uma vez, eu vou ter que passar de número por número até obter aquele que fique entre 1 e 9. A gente não precisa perder tanto tempo nisso. Vamos colocar nos números mais possíveis. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar 145. É bem maior do que 9. Então, não vamos utilizar. Se eu colocar aqui, ó, fica 14,5. Também não dá. É maior do que 9. Agora, se eu colocar aqui, ele é maior do que 1 e menor do que 9. Então, pode. É 1,45. Então, a gente repete como aí, ó. 1,45, 000, 000. O que é que faz agora? Multiplica vezes 10. A base 10 sempre tem que ter um 10. Aí eu conto quantos números eu tive que andar para a vírgula ficar nesse lugar onde ele ficou aí. Aí eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então fica elevado aqui a 8. Mais uma vez, esses zeros daqui, ó, não tem valor matemático. Eu posso tirar eles daqui. Então fica 1,45 vezes 10 à oitava. Então esse é o modo de a gente transformar os valores em notação científica ou base de 10. Vamos agora a um exemplo 2, só que agora os números são pequenos, são números decimais. Como é que a gente faz isso? O processo é muito parecido, a diferença vai estar num sinal. Vamos começar aqui da letra A. Na letra A nós temos o número 0,0005. Então, esse número aí ele é bem menor do que 1. Então não é possível que a gente transforme ele decimalmente em notação científica. Eu vou ter que sair andando com essa vírgula aqui, ó, para a direita, certo? Então, se eu colocar a vírgula nessa casa daqui, o número continua ainda muito pequeno. Se eu colocar aqui, também continua pequeno. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar 0,5. Ainda é menor do que 1? Não pode. Agora, se eu colocar aqui, ó, depois do 5, o que é que vai acontecer? Eu vou obter aqui esse número 5. Então, o número 5 ele é maior do que 1 e ele é menor do que 9. Então, aqui a resposta será 5 vezes... Qual é o número que a gente tem que multiplicar sempre? 10. Agora, quantos números eu tive que andar para colocar a vírgula no lugar certo? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui fica elevado a 4. Aí é onde vem a diferença para o outro. Como nesse caso eu ando para a direita, como a gente vê aqui, ou seja, o número é pequeno, eu coloco aqui o sinal negativo. Essa é a diferença de um para o outro. Vamos para a letra B, que ainda é parecido, certo? Então aqui eu tenho o número 0,003. Vamos transformar ele em notação científica. Como é que faz? Eu tenho que sair andando com a vírgula da esquerda para a direita. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar 0,03. Não dá pra gente. Se eu colocar aqui, vai ficar 0,003. Também ainda não dá, porque é menor do que 1. Então, mais uma vez, eu vou ter que colocar a vírgula nesse lugar aqui, para obter aí o número 3. Então, aí eu vou ter o número 3, que multiplica sempre o 10. Agora, quantos números eu tive que andar para a vírgula ficar aqui? Vamos ver, ó. 1, 2, 3. Então, aqui fica elevado a 3. Com qual sinal? Mais uma vez, um sinal negativo, porque eu andei aqui para a direita.
por fim, nós temos aqui o exemplo, que é 0,0012. Vamos fazer mais uma vez. Eu já posso colocar aqui no final, ó, já que é tão parecido com os outros. Não dá, porque se eu colocar aqui no final, tem aqui o número 12. O número 12 ele é maior do que 9, não pode. Então, qual será o lugar certo aí de colocar nessa situação? O lugar certo é esse daqui, ó. Por quê? Porque aqui eu obtenho o número 1,2. 1,2 ele é maior do que 1 e é menor do que 9. Então, aqui vai ficar 1,2 vezes 10, como sempre. Agora, para a vírgula ficar exatamente nesse ponto daqui, quantas casas eu tive que sair da primeira vírgula para a segunda? Vamos ver. 1, 2, 3. Mais uma vez, então aqui eu coloco 3. Só que como eu andei mais uma vez aí, ó, para a direita, então eu coloco aqui um sinal negativo. Esse é então o modo que nós fazemos a chamada notação científica, tanto para os números que são maiores do que 1, números muito grandes, quanto para os números menores do que 1, os números pequenos.